E agora nós vamos para o Livro dos Espíritos. Nós vamos para o Livro dos Espíritos e tínhamos estudado dentro do campo da introdução ao Livro dos Espíritos até o resumo da doutrina espírita. Resumo da doutrina dos Espíritos. Nós havíamos combinado para que as pessoas lessem um pouco de cada vez, essa introdução, porque ela é monumental. Kardec coloca as situações que foram surgindo na elaboração deste livro, o que ele presenciou, o que ele entendeu, o que se falou sobre o livro, os contraditores, os críticos, os opositores, a ciência, né? Como que ele foi lidando com cada uma dessas polêmicas, né? Dessas ideias que surgiam em relação ao Livro dos Espíritos e o que ele contém. A ciência e o espiritismo é o item 7 da introdução. Pois bem, nós vamos fazer um resumo daqui para frente na introdução, baseado nos títulos, não é? Para que nós possamos terminar a introdução, porque alguns dos assuntos, a maioria eu diria, é falado ao longo do livro, não é? Mas nós sempre recomendamos que leiam a introdução em suas residências, ou quando tiverem tempo, na íntegra, não é? Nós não vamos dar a introdução inteira, realmente, para não sair do esquema de tempo do nosso curso. Mas nós vamos fazer um resumo para nós conversarmos ao longo do curso, certo? Então, a ciência e o espiritismo. Vamos imaginar uma coisa interessante. Eu vou trazer isso um pouco para a época que nós estamos passando aqui, passando também ao longo da história. Teve uma época em que as ciências brigaram com as religiões. A época em que, por exemplo, estava no finalzinho da Inquisição, não havia cientistas, não se podia ter uma ideia, por exemplo, diferente, não se podia descobrir coisas que não fossem endossadas pela igreja na época, não é? Então, realmente, eles sofriam grandes perseguições se contradissesse, por exemplo, os dogmas, né? E isso fez com que a ciência ficasse presa, né? Ficasse recrudescida ali, onde as pessoas eram impedidas de criar, de descobrir. Depois, com o tempo, tivemos exemplos como Giordano Bruno, como Galileu Galilei. Giordano Bruno foi para a fogueira, porque ele dizia que a Terra não era o centro do universo, certo? Ele foi para a fogueira. O Galileu Galilei não foi para a fogueira, mas ele foi considerado herético. As obras, os livros que ele escreveu foi para a prateleira das obras consideradas heréticas. Só foi perdoado pela igreja em 1991. E ele também, perdoado só em 1991 pela igreja. Bom, isso foi um dos fatores, né? Outros fatores é que o homem falava-se muito dos mistérios de Deus. Esses dogmas eram fundamentados nos mistérios de Deus. E quando o homem acabou a Inquisição, certo? Não se podia mais queimar as pessoas ou castigar as pessoas. O homem entrou numa época do finalzinho do século XVIII, século XIX, a era chamada Era do Materialismo. A era em que as pessoas começaram a descobrir realmente muitas coisas, a ciência avançou, não é? E isso fez com que aqueles mistérios da ciência do passado fossem descobertos pela ciência. Eles pensavam assim na época. Então a ciência disse assim: não precisamos mais de Deus.
Não precisamos mais da parte espiritual, porque nós descobrimos aquilo que a igreja considerava mistério. Não é mais mistério. Interessante que a doutrina espírita veio exatamente nesta época, porque a espiritualidade nos acompanha os passos, né? E vem trazer uma nova conotação, realmente, a esta questão. Ele veio analisar a doutrina espírita do ponto de vista também científico. Então, o século XIX estava assim. Tinham aqueles que eram adeptos da ciência, e por ser adepto da ciência, não eram adeptos das religiões. Tinha esses dois paradigmas, né? O materialismo e o espiritualismo. Kardec até cita isso na obra do Livro dos Espíritos, não é? Mas o que acontece é assim, o espiritismo, ele se utilizou de métodos científicos. Porque Allan Kardec era um cientista na época. Ele era além de ser um pedagogo, ele estudava todas as ciências, né? E ele se utilizou de métodos científicos na elaboração da obra. Ou seja, como é que se elabora um método científico? Por repetição, não é? Um cientista repete várias vezes uma experiência, depois ele classifica, ele faz um relatório dos resultados, e no contexto geral, o conteúdo, ele tira uma média, né? O conteúdo é a teoria científica. Então ele publica essa teoria científica. Allan Kardec fez a mesma coisa. Ele fez diálogos, perguntas repetitivas. Ele espalhou para vários médios que não se conheciam, em vários países. Ele tomou cuidado para que esses médios fossem pessoas que não tivessem muito aculturamento, ou que fossem crianças, que não podiam manipular as respostas. E utilizou-se do mesmo relatório, né? O conteúdo, não obstante a forma, dizia a mesma coisa. Então foi um método científico, porque a doutrina espírita é classificada até pelos espíritos da codificação, é uma ciência de observação. Então, qual é a definição da parte científica do espiritismo? O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, é uma ciência de observação que caminha lado a lado com a ciência convencional, certo? Que se remonta às causas e a ciência convencional aos efeitos. Porque a ciência ela só classifica como certo os efeitos, sem explicar as causas em muitas teorias. A ciência é navegar pelas nuvens, pelas dúvidas. Navegar pelas dúvidas. Isso é a ciência. Então eles não têm respostas para tudo. O mundo das causas tem as respostas, porque parte dali. Agora, somente para completar, que nós temos mais coisas para falar, e falaremos disso ao longo do livro, as ciências de hoje já estão aos poucos abarcando em seu conteúdo o que o Espiritismo já diz. Porque Allan Kardec foi bem simples, ele falou assim, se o Espiritismo for contestado pela ciência um dia, o Espiritismo caminhará com a ciência. For provado que o Espiritismo está errado, ele caminhará com a ciência, o que não aconteceu até hoje. O que acontece é assim, os espíritos também se abstêm de revelar ao homem o que cabe ao homem descobrir, pelos seus méritos, pelo seu merecimento, pela época em que ele vive.
Mas muitas das coisas que o Espiritismo já diz, a ciência fala hoje em dia. Fala grandes pesquisas sobre a reencarnação, grandes pesquisas sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a imortalidade, sobre a comunicabilidade dos espíritos e sobre a existência de Deus. Pesquisas científicas. Com o passar do tempo nós comentaremos mais. E Kardec demonstrava que esse método era ciência também. Não nos modelos das práticas de ciência que tinha à época, um químico, um físico, um biomédico, eles tinham determinadas práticas nos moldes dos efeitos, para se estudar os efeitos. E eles não poderiam adotar essas mesmas práticas para as pesquisas sobre o espiritismo. Então, um sábio podia aceitar o espiritismo, ele pessoa, mas ele cientista negava, porque aquela ciência que ele tinha para aquela época não conseguia investigar como Kardec conseguiu investigar a questão dos espíritos. Exatamente. Não, e esse método de repetição científico que ele fazia, mas a diferença é que ele respeitava as características dos espíritos, que vinham com personalidades próprias, caráter próprio, né? Porque é as almas dos homens revestidas da matéria, desvestidas da matéria, que davam as anotações, né? Sim. O próximo item da introdução é o item 8, ele intitulou Perseverança e Seriedade. Olha, Kardec precisou de muita perseverança. E a seriedade estava realmente no próprio método que ele se utilizava. Nós comentamos um pouco aqui. Ele se utilizava de médios que não conseguiam manipular as respostas. Teve uma hora na doutrina espírita, na codificação doutrinária, que Kardec fazia perguntas mentais e os espíritos respondendo. Ele fazia perguntas em línguas mortas e os espíritos respondendo. E ele se utilizou, eu vou fazer uma observação que eu estava estudando, do recolhimento, desta seriedade, da perseverança, da observação. E parece que naquela sociedade onde ele vivia, não eram muitos sábios que queriam se manter ali naquela continuidade dos estudos, da observação, com aquele olhar profundo sobre o que estava acontecendo, com a necessidade de recolhimento. Parecia que para muitos sábios as respostas tinham que ser rápidas no momento que eles queriam. E não conforme as manifestações iam acontecendo, com a vontade dos espíritos. Eles queriam que prevalecesse a vontade deles encarnados. E isso não se dava muitas vezes. Muitas vezes eles se deparavam com manifestações de espíritos inferiores, mais materializados, né, e menos desmaterializados. Então eles se frustravam, mas Kardec disse, não é assim, é necessário muita seriedade, é necessária muita perseverança, muita observação, muito recolhimento, muito estudo. Aí você consegue. Porque eles vinham ali baseados nas academias científicas. Isso. Não é? Eles iam meio que desprezando aquilo ali, como se fosse uma curiosidade, não é? Essa questão assim da codificação espírita, ela teve origem nas manifestações magnéticas, das mesas girantes. Nós já falamos a respeito disso aqui no início, né? Certo? Que em França essas manifestações eram feitas assim ao léu, nos teatros, mas eram perfeitamente possíveis. Eram manifestações de magnetismos, de efeitos inteligentes por trás do magnetismo. Allan Kardec
ele deu uma organizada nisso e uma seriedade, um recolhimento, como foi falado, né? Para que fosse uma pesquisa realmente séria. Então, o que acontece? Muitas pessoas podem perguntar assim, mas por que que hoje não acontece isso? Por que que a gente não vê as mesas girantes hoje? Não é? Por que que não, os espíritos não continuam dando muitas A escrita informações? direta. Porque naquela época existiam muitos defeitos físicos. A própria mediunidade ela foi se desenvolvendo, né? Claro que quando Kardec assumiu aquela questão do magnetismo ali e da mediunidade, a equipe de espíritos mudou. Kardec ele fazia parte da equipe do Espírito de Verdade. Então a equipe, ele só estava encarnado, mas ele fazia parte da equipe. Então o que acontece? Quando ele assumiu a tarefa, uma tarefa de um efeito real e natural que estava acontecendo, os espíritos mudaram a equipe de espíritos. Inclusive Kardec se utilizava naquela época, hoje já não se utiliza mais, mas naquela época foi permitido da evocação. Ele evocava certos espíritos para poderem trazer as informações, né? Mas ele não evocava, o espírito chegava, falava que era Sócrates, por exemplo, ele aceitava e pronto. Ele fazia um exame, fazia uma pesquisa, fazia perguntas para o espírito mesmo, para saber se ele era realmente aquele espírito comunicante. E mais para frente nós vamos ver que os espíritos não estão preocupados com a forma, estão preocupados com o conteúdo, com a essência. Isso mesmo. Né? Item 9. Os monopolizadores do bom senso. Então, se Kardec tinha à época os cientistas que negavam aquele trabalho científico a respeito dos espíritos, da comunicação dos espíritos, da relação do mundo invisível com o mundo material, tinha aqueles outros que não eram cientistas, mas que falavam que tudo o que acontecia era misticismo, charlatanismo. Então, olha quantas vozes que surgiam durante a elaboração da doutrina espírita, desse material maravilhoso que nós temos hoje, prontinho, bem acabado e bem feito. Então, Kardec disse assim, não, até quando vão existir charlatães? Até quando vão mistificar? Se as mensagens aparecem em vários lugares da Europa, da América, e são mensagens sérias, se pessoas sérias estão envolvidas com essas mensagens, como que pessoas sérias, honestas, que vivem na sociedade com muito respeito, faria esse tipo de coisa? Até quando? Por quantos anos? Por quanto tempo? Os próprios charlatães iam se cansar do seu charlatanismo. E, no entanto, não é nada disso, né? O item 10. A linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Bom, eu vou resumir este capítulo de uma forma que é bem interessante, que diz assim: a linguagem dos espíritos superiores é uma linguagem sempre de amor, sempre de progresso, sempre consoladora. E também não diz ao homem o que cabe ao homem descobrir. Não dá respostas prontas, não fala fórmulas mágicas, não revelam os planos superiores a nós ainda tão imperfeitos aqui na Terra, porque são revestidas essas linguagens de seriedade, de muita seriedade, não é? Para que nós possamos lembrar o seguinte: as ordens dos espíritos superiores vêm das esferas mais altas. Por isso eles têm esse cuidado, essa amorosidade para falar
com as pessoas. Essa equipe de espíritos que deu a codificação espírita são espíritos enviados por Jesus. Não é brincadeira. São enviados pelo espírito mais perfeito que já pisou a terra. Então, e a linguagem, claro, dos espíritos que eles chamam de diabólicos aqui, que são espíritos inferiores no sentido evolutivo, não é? Porque todos são irmãos em humanidade, não é? Todos os espíritos da Terra. Mas no sentido evolutivo ainda tem muito a aprender. E também, quando se tinha uma comunicação assim, então é uma coisa assim dos diabos, né? Mas aí Kardec fala assim, então também tem os bons. Os bons. Como que Deus faria isso? É impossível. Umas mensagens cheias de sabedoria, de profundidade, de uma moral elevada, ser fruto de uma situação assim. Não é possível. Não é possível. Item 11. Grandes e pequenos no mundo espiritual. No mundo espiritual. Algo muito interessante. Os que foram pequenos na Terra, ou que sofreram perseguições, esses são grandes na vida espiritual. E os grandes e poderosos aqui na Terra, esses serão os últimos, porque eles já tiveram a sua compensação aqui na Terra. E como os bens da Terra permanecem na Terra, ao chegarem no mundo espiritual, eles levam aquilo que o Espírito conquistou, não o que o poder, as influências, os títulos conquistaram, não é? Isso é bastante interessante porque às vezes a gente olha aqui as obras da codificação e vemos nomes de espíritos que foram vultos na Terra, inclusive. Aí fala, nossa, mas só tem espíritos que são vultos, foram vultos na Terra, não é? Só que vão ler a vida desses espíritos, como foi sofrida. Vão ver como era o seu caráter, não é? Então, isso nada tem a ver, por exemplo, com a pessoa ter posses ou não ter posses. É claro que a prova da riqueza é muito grande, é muito perigosa, não é? Mas, às vezes, a pessoa está numa condição social muito simples e é extremamente orgulhosa. E tem pessoas que têm posses que são simples. Então, é do caráter da pessoa. Jesus quis dizer que os últimos serão os primeiros, aquele que cultiva a humildade em seu coração, né? Foge das ilusões da vida material e procura estar no mundo sem ser do mundo. Essas pessoas serão os primeiros na vida espiritual, serão os grandes. E os pequenos são aqueles que pensavam que eram grandes aqui na vida material. Item 12. Da identificação dos espíritos. Difícil. Kardec disse que obter a identidade de um espírito não é muito fácil. Se for um familiar, tem um traço do que ele fala. Se for uma pessoa muito conhecida, é necessário observar aquela mensagem. É difícil a identidade dos espíritos. Difícil. Pode completar. E Kardec tomava muitos cuidados com isso. É claro que as manifestações mediúnicas de agora são diferentes das manifestações mediúnicas da época de Kardec no sentido da análise, no sentido dos cuidados, né? Kardec, como estava iniciando a doutrina espírita, e ele realmente, como eu disse, evocava às vezes os espíritos, ele tinha elementos para analisar, vamos dizer assim. Se uma pessoa hoje em dia recebe uma mensagem de um familiar aqui na Terra, o familiar que recebe essa mensagem sabe em seu coração que aquela pessoa é seu familiar. Ou se, por exemplo, a pessoa lê um livro psicografado, lê um livro da doutrina espírita psicografado, não é? Se ela se aprofundou nos estudos doutrinários, ela sabe identificar se aquela mensagem está de acordo com o que a doutrina espírita fala. Porque a doutrina espírita nós não queremos criar um dogmatismo
em torno da doutrina espírita. Mas o espiritismo é realmente um compêndio, é realmente uma classificação extremamente segura para que a pessoa consiga transitar pelas comunicações mediúnicas sem cair em erro e ilusões. Item 13. As divergências de linguagem. E depois as questões no item 14 de ortografia. Então, as mensagens, as divergências de linguagem e as questões da ortografia. Então, olha, para falar das divergências de linguagem, nós podemos dizer assim, como nós comentamos, os espíritos não estão preocupados com a forma, estão preocupados com a essência. Isso realmente é verdade, porque às vezes o espírito até é de outro país e a mensagem ideia é tudo, a forma não é nada. Aí não é nada. E a mensagem às vezes se dá pela língua que o médium está acostumado. A não ser que o médium tenha uma mediunidade chamada xenoglossia, em que ele recebe mensagens de outras línguas desconhecidas do médium. Uma mediunidade muito rara, muito difícil, né? Mas realmente os espíritos, a questão da ortografia, ela pode ser analisada. É claro que se você for ver uma mensagem que fala de coisas muito bonitas e sem conteúdo, é uma mensagem que não tem sentido. Qualquer espírito pode dar, não é? Às vezes você vê uma mensagem com coisas muito simples, uma frasezinha até, e com grande conteúdo. Então, a questão da ortografia é observada desta forma, tanto pelas pessoas que analisam, como pelo médium, como pelos espíritos. A dona Vera perguntou assim: os espíritos se manifestam espontaneamente ou apenas quando evocados? É necessária a permissão de Deus para que ocorram? Olha, dona Vera, é assim. A questão da evocação foi mais na época de Kardec, né? O Kardec estava autorizado pelos espíritos a evocar, o que não se deve fazer em outras reuniões mediúnicas. Não se deve fazer. Alguns poucos casos aconteceram, né? Naturalmente, eles vêm geralmente naturalmente. Como é que eles vêm naturalmente? Quando a casa, quando o médium, quando a reunião cria um ambiente favorável para que os bons espíritos se aproximem. Principalmente o médium, não é? Vigilância, disciplina, assim por diante, não é? Aí os espíritos se aproximam. E claro, tudo isso que ocorre é com a permissão de Deus, não é? Inclusive a própria vinda da doutrina espírita foi planejada muito antes do século XIX. Eu diria, desde aquela promessa do Cristo, que enviaria o Consolador, o Espírito de verdade. A dona Márcia pergunta assim: se os espíritos encarnam várias vezes, quando uma pessoa desencarna e o espírito volta para o plano espiritual, esse espírito continua sendo a pessoa da sua última encarnação até encarnar novamente? Geralmente continua sendo a última pessoa que foi, a última personalidade que foi, não é? A não ser aqueles espíritos que têm uma plena consciência da vida espiritual, esse pode, por exemplo, se manifestar com outras, de uma forma, com o formato de outras existências, não é? Mas geralmente é da última existência. A última existência até que ele tenha uma nova oportunidade de se reencarnar. E lá na vida espiritual, por exemplo, mesmo ele não tendo alguns espíritos amigos que reencarnaram junto com eles, ele se lembra ao chegar lá, quando sua consciência se amplia um pouco mais, ele vai se recordar daqueles espíritos que ficaram na vida espiritual, que não acompanharam a sua reencarnação aqui na Terra. Sim. Depois Kardec fala sobre a loucura e suas causas. Disseram
aqui na sua época, que algumas pessoas que conheceram o Espiritismo ficaram loucas. E Kardec disse, não só quem conheceu o Espiritismo, mas é por causa da fragilidade daquela pessoa, daquela enfermidade. Muitos adotam, muitos contraem um problema de saúde mental, independente da área. Às vezes as pessoas se tornam perturbadas no esporte, nas artes, na ciência, na matemática. Isso não é situação do Espiritismo, pelo contrário. O Espiritismo evita a loucura e evita o suicídio, né? Ao contrário. Depois, Kardec comenta sobre a teoria magnética e do meio ambiente. As teorias que se formaram de que eram as pessoas que através do sonambulismo, que provocavam aquelas comunicações. E ele foi explicando que não, por vários motivos, né? Que os espíritos é uma comunicação de uma forma diferente. Depois, ele colocou o último tema, preenchendo os vazios do espaço, dizendo que a ciência espírita tem dois aspectos, uma experimental e uma outra filosófica, e que nós passamos por um processo de desenvolvimento que estamos entre o alfa e o ômega. Existem várias situações nesse meio intermediário que o Espiritismo nos ajuda a descortinar, a descobrir, a conhecer, facilitando a nossa viagem do alfa para o ômega, ou seja, facilitando o nosso aperfeiçoamento, até um dia chegarmos a espíritos puros. A doutrina espírita nos ajuda nessa jornada. A dona Rosana pergunta assim: ao desencarnarmos, será possível vir a conhecer quem foi nosso anjo de guarda? Perguntou a dona Márcia antes aqui. Nessa você já respondeu. Não, é outra. É a mesma. A dona Márcia perguntou, o Marco já respondeu. Sim, já respondi. E agora a Rosana: ao desencarnarmos, será possível vir a conhecer quem foi nosso anjo de guarda? Olha, o chamado anjo de guarda é diferente de um espírito protetor, sabe? O anjo de guarda olha a nossa vida como um todo, como um todo. Ele olha as vidas anteriores, a vida atual, as vidas do porvir. É um espírito geralmente bastante adiantado, né? Que é responsável por nossa encarnação. E tem aquele espírito protetor que todos nós temos, um amigo espiritual mais adiantado que nós, que nos acompanham como um pai zeloso, uma mãe zelosa, e nos inspiram, cuidam de nós muitas vezes, não é? Nos conduzem em nossos desdobramentos, nos tratam quando possível, quando permitimos também vibratoriamente, não é? Então tem essa diferença. Ao desencarnarmos, se nos for permitido, nós o conheceremos. Mas a pessoa precisa ter um nível de consciência bastante alto, precisa ter uma aquisição espiritual, uma evolução também, que possa ter essa permissão. As permissões são muito usadas na vida espiritual, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, temos tempo ainda. Tem tempo não. O encarnado, quando está desdobrado, por exemplo, tem lugares que não é permitido para ele entrar na vida espiritual. Ele só pode ir até um certo ponto. Então, está tudo certo, não está nada errado. Bom, na sequência, nós vamos agora ler Prolegômenos. O que significa a palavra prolegômenos? Significa prefácio, princípio de uma ideia que será desenvolvida durante o livro, introdução. Então, Prolegômenos é o prefácio do Livro dos Espíritos. E diz assim: fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente
deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírito e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de a publicar. No número dos espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seus nomes, a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram por escrito e por meio de muitos médiuns a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deveis guardar somente para ti, até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quita em si o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontra-las mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados
Procuram, muitas vezes, semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar. E aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para sempre se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa cujo valor total conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. São João Emiliano Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Vocês viram, né, com a equipe de espíritos que se comunicou, né? Então, um relato que nós estamos tendo aqui, que esses espíritos o espírito de verdade é uma equipe de espíritos, né? Dirigido naturalmente por um espírito e que está realmente dando as primeiras premissas desse livro maravilhoso. Gostaria sempre de comentar que o Livro dos Espíritos é muito mais do que um livro. Ele é um tratado sobre a vida humana e dada pelas esferas superiores. A única forma que eles encontraram de se comunicar conosco foi através dos livros. Então vale a pena estudá-lo. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, encontramos coisas que nunca havíamos pensado, conceitos que serão agora compreendidos, não é? Os espíritos, através dos médiuns, durante a elaboração do livro dos espíritos, é um médium especial que faz pinturas, né? Eles pediram para que desenhasse esse ramo aqui de uva, né? Então essa parreira significa assim, a alma, o corpo e o licor, né? A essência seria esse espírito, porque a parreira ela é composta do galho, das folhas e do cacho, que os espíritos chamaram de bago. E os espíritos, para evoluírem, precisam encarnar num corpo físico e ir deixando em cada encarnação as suas imperfeições, ir se purificando. Então, essa essência aqui, para se tornar, por exemplo, um vinho saudável e puro, é necessário que ele fique purificando muitos anos
muitos anos mesmo. E ele se torna um vinho de classe A. E nós, espíritos, nos tornamos perfeitos quando nos purificamos num corpo material. Então, o corpo material, o espírito, e todo o trabalho de purificação desse espírito foi representado neste símbolo da parreira de uva, que eles pediram para colocar acima, no início do Livro dos Espíritos. E Kardec fala dessa mensagem dizendo que ele mesmo elaborou algumas coisas dentro do Livro dos Espíritos, as notas, a organização didática das ideias, dos temas, mas que todo o controle e que todo controle e toda orientação, todo o conteúdo são dos espíritos. Então, neste livro aqui, nós temos a expressão do pensamento dos espíritos. A organização do livro foi feita por Allan Kardec. E os espíritos ainda disseram: você encontrará espíritos maus, que agirão com ignorância, você encontrará pedras pelo caminho, não tem importância. No futuro você ficará feliz com o resultado do seu trabalho. E ele deve estar feliz, né? Com o resultado deste trabalho, porque estamos aqui, passado mais de 100 anos, numa cidade, num outro continente, que não era o dele, estudando essa obra e as demais obras, assim como muitos outros habitantes da Terra encarnados estão estudando e desencarnados também. Então, o mérito de Allan Kardec é realmente imenso, imenso nesse trabalho que ele realizou. Sofreu muito. Ele era reconhecido como uma pessoa de destaque na sociedade onde viveu. Ele abriu mão do seu conhecimento da Terra e se dedicou completamente, no final da sua vida, ao trabalho de elaboração da doutrina espírita. A dona Isabel faz a seguinte pergunta: que atuação tem um anjo de guarda ou um espírito protetor na hora que o encarnado decide tirar a própria vida? Já vou para a segunda pergunta. O Bira pergunta assim: podemos dizer que Jesus foi o revisor final dos 5 livros de Kardec? Bom, dona Isabel, é assim. Certa vez nós comentamos que a questão do suicídio tem várias nuances, né? Vários motivos, tem atenuantes, né? E ela é acompanhada, certamente, por todos os espíritos que são responsáveis por nossa encarnação. Tanto os espíritos protetores, quanto o anjo de guarda. Certo? Então, poderíamos dizer assim, é acompanhado pelos dois, né? Guardadas as proporções, quando o socorro virá gradativamente, né? O socorro virá no tempo certo, será para cada pessoa de uma forma diferente, né? Mas Deus a ninguém desampara, sempre amparará, né? Então, a atuação dele seria? Em conjunto, né? Em conjunto. Certo? Atuação em conjunto. Do anjo de guarda e do espírito protetor? Isso. Uhum. E de enfermeiros, médicos? Sim. O espírito protetor é como se fosse uma pessoa, um parente nosso que solicita ajuda, né? E a segunda pergunta, podemos dizer que Jesus foi um revisor final dos 5 livros de Kardec? Eu acho que ele é tudo para os livros de Kardec, não é? Revisor também? Revisor, propriamente, talvez não, mas todo o livro foi dado sob a sua autorização, não é? Os espíritos sabiam realmente Do começo ao fim. o que eles fazem, do começo ao fim. Roberto está falando que Jesus esteve sempre presente, porque foi um plano dele mesmo, né? Uma autorização dele para que o Espiritismo viesse à Terra.
Foi só durante a codificação ou até hoje no futuro? Sempre, bem antes de quando ele falou do Consolador, há 2000 e tantos anos atrás, como hoje e no porvir também, sempre estará próximo a uma das suas realizações, que é a própria doutrina espírita, né? Querem começar a primeira questão? Vamos, vamos começar a primeira questão. Quase na hora da prece. Dá só para ler. Né? Pergunta número 1. Livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 1, tema da nossa próxima É uma aula. pergunta fácil. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para nós pensarmos durante a semana, não é? Vamos pensando, raciocinando nesta maravilhosa resposta. Eu vou dar uma dica para que vocês possam pensar. Eles viram que eles não perguntaram quem é Deus, perguntaram o que é Deus. Que é Deus? Né? Então já afasta aquela visão de uma entidade, de um ser antropomórfico, já afasta. Aí nós vamos raciocinando a respeito disso. Bom, na próxima segunda-feira voltaremos aqui com essa questão. Agora chegou a hora da prece, vamos aqui entrar em sintonia, falta menos de 1 minuto, né? Já vou começar. Então deixa eu botar uma musiquinha aqui para ficar mais... Você coloca a musiquinha. 9h30 aqui. Agradecemos a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta. E aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras e também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Que possamos enxergar que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Jesus, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, porque o Teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã.